Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e o vídeo de hoje é sobre ela, a Copa do Brasil. Na semana passada nós tivemos o início da segunda fase com 4 partidas, já bastante emoção nos duelos. O Atlético Goianiense se classificou, o Operário de Ponta Grossa também, o Souza da Paraíba avançou para a terceira fase, a campanha histórica, e o Vasco da Gama, com uma boa dose de sofrimento, eliminou o Água Santa de São Paulo, um jogo que acabou sendo muito mais difícil que o esperado. Então, essa segunda fase que se inicia e acaba nesta semana, são mais 16 confrontos para a gente conhecer as equipes que vão completar a terceira fase, mais os times que já estão classificados da Libertadores e de Copas regionais. Então, já peço para você deixar o seu like aí e me seguir aqui para mais conteúdos e também divulgar aí com seus amigos fãs de futebol brasileiro e da Copa do Brasil. Começando pelos duelos da terça-feira, nós temos o CRB recebendo no Rei Pelé a equipe do Atlético Clube de São João del Rei, CRB favorito, vem fazendo um campeonato estadual muito forte, dominando, é o grande favorito ao título. O Atlético nessa temporada menos forte que em anos anteriores, inclusive trocou de técnico recentemente, até por jogar em casa o CRB é muito favorito nesse confronto. Um duelo interessante é a Portuguesa no Rio de Janeiro contra o Cuiabá, o jogo vai ser ali na Ilha do Governador. Cuiabá é favorito, apesar de um começo de temporada um pouco mais irregular, não vem conseguindo sobrar dentro do estadual, mas a Portuguesa também se esperava mais uma campanha melhor. É outra equipe que trocou de técnico recentemente, vamos ver se isso vai fazer alguma diferença. Mas aqui a obrigação é toda do Cuiabá de passar. Um confronto de dois times que não vem tendo o melhor início de ano possível é o ABC contra o Brusque, o jogo vai ser no Frasqueirão, e o fato de poder jogar em casa é o que torna o ABC um pouco mais favorito nesse duelo. Apesar do Brusque hoje ser um time de Série B, enquanto o ABC foi recentemente rebaixado à Série C do brasileiro, jogar em seus domínios, o ABC sempre é muito forte lá em Natal, isso acaba fazendo que o Alvinegro seja um pouco mais favorito, mas qualquer um time que passar aqui não vai ser surpresa, até porque nenhum deles está em grande momento assim. Já para mim, que fecha o confronto da terça-feira, é para mim um dos grandes confrontos dessa segunda fase, é o Caxias e Bahia. O jogo vai ser lá no Centenário, onde o Caxias geralmente é muito forte, o estádio vai estar lotado, é um ambiente meio hostil. Caxias que está na semifinal do Gauchão, fez uma boa primeira fase, avançou, eliminou o São José, é uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, vem num bom momento, o torcedor empolgado, enquanto que o Bahia é o favorito, um time que investiu, que gera expectativa em todo mundo para ver como vai ser, que tem jogadores muito bons, e é o favorito, é quem tem a obrigação de passar, mas eu prevejo que vai ser um confronto difícil, ainda mais se o Bahia não conseguir, por exemplo, abrir o placar ali com uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, é um jogo que vai se tornando cada vez mais difícil, o Caxias vai pegando confiança, o torcedor apoiando, pode ser uma casca de banana para o tricolor de aço. Já na quarta-feira a gente começa talvez com um dos confrontos mais desiguais dessa fase, não é bem possível que seja, o Sport Recife enfrentando o Muricy de Alagoas, o Sport jogando em casa, a equipe está no meio das semifinais do Campeonato Pernambucano, empatou o primeiro jogo com o Santa Cruz, eu gravando esse vídeo aqui no sábado à noite, no jogo que teve inclusive falta de luz lá na Arruda, então é uma equipe que tem o foco principal na semana justamente nesse jogo de volta em casa, mas tem esse compromisso na Copa do Brasil, um dia bastante favorito, pode até rodar um pouco o elenco, mesmo assim a tendência é que se classifique. O duelo lá no sul do país, em Erechim, o Ipiranga recebe o Porto Velho, que foi uma das surpresas da primeira fase. No seu primeiro jogo de 2024 eliminou o Remo, que era o grande favorito, e agora vai tentar surpreender de novo jogando fora de casa. O Ipiranga não fez um bom gauchão, nem conseguiu se classificar para mata-mata, mas é uma equipe de Série C, jogando em casa, é quem tem a obrigação de passar. Porto Velho já possui uma grande história que foi ter passado para a segunda fase, e agora está em busca ali, franco atirador total. Se acontecer mais uma surpresa, melhor ainda, mais um dinheiro numa conta que pode fazer uma grande diferença para a equipe. Já também outro confronto, para mim um dos mais legais dessa fase, o Nova Iguaçu enfrentando o Internacional. O Nova Iguaçu semifinalista do Carioca, estando entre os 4 melhores, à frente de grandes equipes do estado. Por exemplo, o Botafogo ficou fora das semifinais por conta da grande campanha do Nova Iguaçu. O Carlinhos, aquele revelador do Corinthians jogando muito, outros jogadores também muito bem. E enfrenta o Inter, que faz um gauchão sensacional, dominou a primeira fase, líder com sobras ali pro Grêmio, avançou para a semifinal, passando 3-0 do São Luís sem problema algum. É o favorito nesse confronto por toda a qualidade do seu time, experiência, pelo futebol que vem demonstrando, mas o Nova Iguaçu já mostrou que é capaz de fazer um jogo duro contra equipes mais fortes, e a minha expectativa é essa. Tem de ver também se o fato de estar no meio de duas semifinais do Carioca pode acabar pesando
contra o Nova Iguaçu nesse duelo contra o Inter. Outro jogo envolvendo equipes do sul do país é o São Luís do Ijuí, que vai viajar até Natal para enfrentar o América de Natal. No jogo provavelmente na Arena das Dunas. O São Luís, que eliminou na fase anterior o Ituano de São Paulo, enfrentou outra equipe aí tradicional do futebol brasileiro. O América Natal jogando em casa é o favorito. O São Luís é muito forte jogando em casa, mas fora vem tendo problemas. Então toda a pressão aí vai em cima da equipe de Natal para conseguir essa classificação. Um duelo também promete ser equilibrado. O Juventude recebendo o Paysandu. Juventude de Roger Machado jogando em casa. A pressão é toda porque a equipe avance. É um time de Série A contra um time de Série B, então ainda tem essa questão. Porém, o Juventude vem tendo um desempenho irregular, é importante dizer. Roger Machado não está lá sobre luas de mel com a torcida, enquanto que o Paysandu é treinado por Hélio dos Anjos, que é um treinador que sabe montar times competitivos, times chatos de se enfrentar. E a minha expectativa é isso, é de um jogo bem equilibrado, apesar do Juventude ser o favorito, não espero que seja algo fácil. E fechando essa rodada de quarta-feira, um Sampaio Correia e Ferroviário, duas equipes ali tradicionais do futebol nordestino, dois times de Série C do Campeonato Brasileiro, então também é um teste legal para ambos, pensando no segundo semestre, na grande competição do ano para cada um deles. E a classificação para a próxima fase seria muito importante até do ponto de vista financeiro. O jogo vai ser disputado no Castelão, no Maranhão, onde o Sampaio Correia é forte, e isso faz que a equipe seja favorita. Apesar disso, o Ferroviário é um time sempre competitivo, tem um grande experiente Ciel com os 42 anos, sempre fazendo seus gols. Dá para esperar um bom jogo aí, apesar do favoritismo do Sampaio. Já na quinta, nós temos também outros jogos, assim, uns jogos bem interessantes também na rodada. Essa fase da Copa do Brasil cheia de jogo bom, cheia de possíveis também surpresas, o que é sempre bom, né? A Copa do Brasil sem surpresas não é a Copa do Brasil, não é mesmo? Vamos começar com Brasiliense e Criciúma, também para mim um dos confrontos mais desiguais aqui. Brasiliense é um time de Série D, não vem fazendo um grande estadual, né? Aquém do que se espera, do que já mostrou em outros anos, enquanto o Criciúma foi líder no Catarinense, passou com muita tranquilidade, dominando seus rivais. É um time de Série A do Brasileirão, vem investindo, tem jogadores experientes, é o grande favorito aqui. Qualquer coisa que não seja uma classificação do Criciúma vai ser uma grande surpresa. O Brasiliense de hoje, né? Nem sombra do passado, que chegou inclusive a ser vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Corinthians. E o Criciúma é o grande favorito aqui. Um confronto bastante alternativo, o Águia de Marabá do Pará recebe o capital do Tocantins. O Águia de Marabá, que foi protagonista de uma das grandes zebras da primeira fase, eliminou o Curitiba jogando em casa e mais uma vez vai contar com o apoio do seu torcedor para tentar avançar para a terceira fase, que seria financeiramente um resultado sensacional para o time. E contra o Capital, que eliminou o Tocantinópolis no confronto ali estadual na primeira fase e que tenta avançar também para as duas equipes, né, financeiramente falando, conseguir esse avanço para uma terceira fase, a chance de enfrentar um grande time do país, etc. Financeiramente é um negócio que pode fazer muita diferença para as equipes construírem um futuro melhor a longo prazo também, não só a curto prazo, que essa grana faz diferença. Um outro confronto também envolvendo o time de Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, que não vem fazendo lá um grande paulista, nem passou de fase, acabou nem conseguindo brigar, até chegou a ser um pouco ameaçado de rebaixamento, mas acabou se livrando sem tanto sofrimento, enfrenta o Anápolis. O jogo vai ser no estádio Santa Cruz. O Botafogo é o favorito, é quem tem a pressão para se classificar e até para conseguir chegar à Série B um pouco mais de tranquilidade para o técnico português Paulo Gomes. E também um jogo muito legal, para mim um dos confrontos assim um pouco fora do radar, né? Não envolve nenhum grande clube do país, mas promete ser um jogo bem da hora. Maringá em Amazonas, Maringá que faz um campeonato paranaense sensacional. Primeira fase disputou a liderança junto ali com o Atlético, Curitiba, brigando lá no topo, levando os bons públicos no estádio do Willie Davids em Maringá, que provavelmente vai estar a casa cheia para esse confronto, e que na Copa do Brasil, na fase anterior, simplesmente eliminou o América Mineiro, que talvez seja um dos favoritos ao acesso na Série B. Vinha fazendo um começo de temporada muito bom no Campeonato Estadual, um ótimo nível sob o comando técnico Cauã de Almeida, e o Maringá foi lá, eliminou, jogando bem e merecendo, tem um bom time, enfrenta o Amazonas, que é outra equipe de Série B. O Maringá pode eliminar segundo time de Série B seguidamente, que tem vários jogadores experientes, como Sassá, Jô, entre outros, e que tem na sua participação na Copa do Brasil uma chance aí também de fazer história, avançar para uma terceira fase, poder receber uma grande equipe de futebol brasileiro. O Amazonas que vem numa ascensão aí meteórica dentro do cenário nacional e também estadual. Hoje é a principal força do futebol amazonense, foi campeão do primeiro turno lá,
e é o favorito ao título, então dá para esperar um jogo muito bom. Apesar do Amazonas ser um time de Série B, eu não consigo colocar como favorito aqui, pois vai jogar fora de casa contra um bom time e não seria surpresa ver o Maringá avançando. Lembrando que no ano passado o Maringá também chegou à terceira fase. Acabou inclusive pegando o Flamengo, venceu na ida, mas foi goleado na volta. Então o Maringá pode repetir a dose e por 2 anos seguidos chegar a essa terceira fase, o que seria um resultado maravilhoso, histórico e também muito importante para o crescimento do time, em que tem no segundo semestre uma Série D e esse Sagrana na Copa do Brasil pode fazer diferença até mesmo para sonhar com uma briga para o acesso à Série C. E o último confronto, deixei assim que para mim é o grande confronto dessa fase, encerra a rodada de quinta-feira, envolvendo ele aqui, ó, tá aqui atrás de mim, o Corinthians, que vai até São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, enfrentar os donos da casa São Bernardo no 1º de maio. E por que esse é o grande confronto? Porque o São Bernardo venceu os últimos confrontos contra o Corinthians, venceu esse ano por 1x0, venceu ano passado por 1x0, os dois jogando em casa, é um time muito organizado pelo Márcio Zanardi, e lutando por vaga em mata-mata, é um projeto bem interessante que vem crescendo tanto no cenário estadual quanto nacional, é um time de Série C e que promete ser um jogo bastante duro. O Corinthians que foi eliminado na primeira fase do Paulista, então a pressão para avançar na Copa do Brasil é ainda maior, questão de resultado, de confiança e também financeira, e isso é um bom teste contra o Oliveira, né? Porque técnicos anteriores não conseguiram ganhar do São Bernardo lá, e agora ele vai ter oportunidade. É um time que vem melhorando, que vem crescendo, e seria importante para o Corinthians, até pensando no Campeonato Brasileiro, chegar com confiança, né, avançando na Copa do Brasil. Uma queda na segunda fase seria desastrosa do ponto de vista esportivo, financeiro e também de moral, né? É um time que vem crescendo, que aos poucos vem ganhando a confiança do torcedor, então essa classificação seria muito importante, mas é um jogo aberto. O Corinthians tem o melhor time, vai ter a obrigação de passar, mas o São Bernardo já mostrou que pode fazer isso em jogo duro e esse tem tudo para ser um bom jogo. Então é isso, pessoal. Passamos aqui por cada um desses confrontos da Copa do Brasil. Então já peço para você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, sempre trazendo aqui conteúdo sobre futebol nacional, futebol alternativo, futebol internacional para vocês. Muito obrigado, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que também são fã da Copa do Brasil, assim como eu. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.